um gigante chamado depressão. Sabe, galera, o que tem me motivado a falar sobre esse tema, especificamente sobre esse tema depressão, é que eu tenho visto, ao conversar com muitos de vocês, ao conhecer a história de muitos de vocês, o quanto que muitos dos nossos jovens e adolescentes aqui da igreja missionária têm enfrentado, têm lutado contra a depressão. Isso tem gerado muita preocupação no meu coração. Mas não apenas aqui no nosso meio, mas quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, para os jovens e adolescentes que estão aí fora, quantos que estão vivendo na depressão, sem propósito, sem rumo. Eu tenho visto uma geração de pessoas querendo colocar um ponto final nas suas vidas, querendo se matar. O mês de setembro tem se tornado um marco, como um mês de conscientização contra o suicídio. Como que as coisas têm mudado. Pessoas se sentindo sozinhas, pessoas se sentindo sem esperança, pessoas se sentindo sem propósito, sem alegria, sem paz, se sentindo vazias. Por isso nós precisamos falar sobre esse assunto, nós precisamos trazer alerta, informação, e informação exclusivamente da palavra de Deus sobre esse gigante tão destruidor que tem atacado as nossas vidas, a vida de tantos jovens. Nós precisamos dizer, nós precisamos saber que a depressão é uma doença e que ela precisa ser devidamente tratada. Ela é uma doença que atinge todas as faixas etárias, todas as classes sociais, todos os segmentos religiosos. A depressão é uma doença grave que desencadeia muitos outros problemas devastadores na vida humana e que pode e tem levado muitos a tirarem a sua vida. Um relatório da OMS, a Organização Mundial da Saúde, aponta que cerca de 322 milhões de pessoas, ou seja, 4,4% da população mundial sofre com a depressão. A pesquisa também constatou que a depressão ela é muito mais frequente nas mulheres devido às alterações hormonais que são mais presentes nas mulheres, especialmente devido à questão da menstruação, essas questões que mexem muito com os hormônios das mulheres. Bom, como vocês sabem, eu sou formado em psicologia, me formei no ano de 2013, eu trabalhei exclusivamente como psicólogo clínico durante 1 ano e meio, logo após eu me formar. Hoje eu não atendo mais como psicólogo, eu sou pastor em tempo integral, mas já atendi muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, que chegavam e diziam: eu tô com depressão. O médico falou que eu estou com depressão. Estou me sentindo assim e assado. E por muitas vezes eu atendi como psicólogo essas pessoas. Hoje ainda como pastor eu atendo, eu aconselho centenas de pessoas também que têm enfrentado, que têm lidado com essa doença tão devastadora. Mas uma coisa boa que nós podemos dizer aqui nessa noite é que a depressão, ela tem cura. Ela tem cura. Por isso eu quero apresentar esse gigante chamado depressão de uma forma prática. Eu quero trazer algumas informações importantes também sobre o caminho para o tratamento da depressão, para a vitória sobre esse gigante. Então quero responder algumas perguntas e a primeira pergunta é essa: o que é a depressão? De acordo com o DSM-5, para quem não sabe, é um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, é um manual referência no mundo todo, é um manual que ele vai poder identificar todos os transtornos, todas as doenças mentais, todos os transtornos emocionais. Então é um manual padrão no mundo. Então ele diz assim basicamente que depressão é um transtorno que tem como característica o humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas, ou seja, alterações físicas e também cognitivas. A depressão, como eu disse, ela é uma doença, mas ela é uma doença que tem cura, mas que precisa de tratamento, precisa ser tratada, não pode ser de maneira nenhuma ignorada. A segunda pergunta que eu quero responder é essa: quais são os sintomas da depressão?
esse manual chamado DSM-5, ele também apresenta algumas características, né, de alguns sintomas. Ou seja, como que faz para poder identificar se uma pessoa tem depressão ou não? Então, de acordo com esse manual, essa pessoa precisa ter 5 ou mais dos seguintes sintomas que eu vou apresentar agora, durante um período de pelo menos 2 semanas, e que ocorra pelo menos quase todos os dias ao longo dessas 2 semanas, e durante a maior parte do dia. Então, ele apresenta as seguintes características. O primeiro sintoma é esse: humor deprimido. O segundo, uma diminuição do interesse nas atividades, uma diminuição no prazer das atividades. A pessoa perde todo o interesse, toda a alegria, todo o prazer de trabalhar, de estudar, de fazer as coisas que ela faz no dia a dia, que antes ela se sentia bem fazendo. Uma terceira característica é a perda ou o ganho significativo de peso, sem a pessoa estar fazendo nenhum tipo de dieta. O quarto sintoma aqui está ligado com a insônia ou hipersônia, ou seja, a pessoa ou ela não tem sono nenhum, ela perde o sono, ou ela dorme demais. O quinto, agitação ou um retardo psicomotor. O sexto, fadiga ou perda de energia, um cansaço extremo. Sétimo, sentimentos de inutilidade ou culpa, diminuição da concentração, do raciocínio e, por fim, pensamentos recorrentes de morte. Eu imagino que vocês foram lendo ali, nossa, ó, isso aqui eu tenho, isso aqui eu não tenho. Não adianta você fazer isso, porque a única pessoa que pode trazer um diagnóstico de fato, se você está com um transtorno depressivo ou não, é um médico. Em especial e de preferência um psiquiatra. Então não tente fazer testes de Facebook, porque hoje tem cada teste, né? No Facebook, lá você faz um teste para saber tudo da tua vida, né? Ou na internet. Isso não adianta você fazer. Se você está desconfiado de alguma coisa, que você tem alguns sintomas que se encaixam, procure um médico, como nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Uma terceira pergunta que eu quero responder é essa: o que causa a depressão, galera? O que causa? A depressão, ela não tem uma causa específica, porque ela não é gerada por um vírus, uma bactéria, o que gera a depressão. Não tem nada disso. A causa geradora da depressão, ela é multifatorial, ela é derivada de uma combinação de fatores físicos, fatores emocionais, fatores sociais e também fatores espirituais. Mas os principais fatores de risco são esses. O primeiro ali são fatores biológicos. Fatores biológicos. Então, talvez uma herança genética, talvez se você teve aí familiares próximos que tiveram ou que têm o transtorno depressivo ou algum outro tipo de transtorno, talvez seu pai, sua mãe, seus avós, pessoas que são próximas a você, pode ter uma certa influência, pode ter uma certa ligação. Uma outra causa que também, dentro dessa parte dos fatores biológicos, é o baixo nível de alguns neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, que são neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar. E quando eles estão em baixos níveis no nosso organismo, isso altera toda a nossa química e pode desencadear também a depressão. Dentro desse aspecto também, doenças crônicas, que também podem gerar alterações hormonais. Nós vemos isso muito frequente em pessoas por volta dos 40, 50, 60 anos, que estão passando ali pela menopausa, andropausa, ou seja, aquilo traz muitas alterações hormonais e sempre é recomendável que essa pessoa passe aí por um endocrinologista para verificar se os hormônios estão tudo certinho, tudo reguladinho, porque alterações hormonais também podem gerar a depressão. E também a questão de abuso de substâncias químicas, de drogas. É por isso que você vai ver pessoas que usam drogas, e então aquilo vai gerar todo um desarranjo hormonal, químico no organismo daquela pessoa, e para que ela mantenha aquilo equilibradamente, ela vai ter que usar cada vez mais e mais e mais e mais, e ela vai se destruindo, e cada vez mais que ela mergulha naquilo, ela se afunda cada vez mais e mais. Então, o segundo fator são circunstâncias da vida. Nós temos os fatores biológicos que podem desencadear a depressão, mas nós temos também
os fatores das circunstâncias da vida, coisas que acontecem na nossa vida, como por exemplo a perda de um emprego. A pessoa vai lá, perde o emprego, puxa, aquilo ali gera um sofrimento tremendo na vida daquela pessoa. Uma enfermidade, uma doença grave que coloca aquela pessoa assim num desânimo, numa prostração, um divórcio, um fim de um término de um relacionamento, a morte de uma pessoa amada, de um ente querido, né? Um abuso sofrido, seja um abuso sexual na infância, ou um abuso sexual depois de mais velho, ou um abuso emocional. Várias circunstâncias, coisas contrárias do nosso dia a dia, mas embora essas coisas elas tenham uma certa influência, um peso, elas não podem por si só causar a depressão nas nossas vidas, mas elas têm o poder de potencializar esse gigante, especialmente quando essa pessoa que enfrentou determinada circunstância contrária na sua vida não consegue ou tem uma certa limitação de como elaborar, de como digerir, de como lidar com essas circunstâncias, com esses episódios traumáticos. Então, as circunstâncias da nossa vida, elas podem ser fatores geradores da depressão. Terceiro, uma vida fora do propósito de Deus. Por aí fora você sempre vai ouvir coisas ligadas a fatores biológicos, circunstâncias e tal, mas nós estamos aqui num ambiente cristão, e eu sou pastor, mais do que psicólogo eu sou pastor. E não tem como você olhar para a vida das pessoas e não ver muitos deprimidos por estarem vivendo fora do propósito de Deus. E eu creio que quando nós vivemos no pecado, deliberadamente fora da vontade de Deus para as nossas vidas, numa vida vazia, numa vida sem direção, nós estamos infinitamente mais propensos a desenvolver depressão. Pessoas que vivem correndo atrás dos seus próprios sonhos, dos seus próprios prazeres, da sua própria felicidade, que colocam a expectativa toda na vida de uma outra pessoa. Essas pessoas são aqueles que se frustram, são aqueles que se deprimem, porque eles não encontram a verdadeira realização, a verdadeira alegria, a verdadeira paz em nada a não ser na pessoa de Jesus. Então se frustram, então se deprimem, então vão se entregando cada vez mais e vão se deprimindo. Mas assim como qualquer doença, qualquer cristão não está livre, não está isento de sofrer depressão. E por isso eu quero focar em responder agora essa próxima pergunta, é a última pergunta que eu quero responder, que é essa: como vencer então a depressão? Como vencer a depressão? Como eu disse, independente da classe social, independente da faixa etária, independente da religião, o mais espiritual e o menos espiritual, o mais forte na fé, o mais fraco na fé, todos nós não estamos isentos de sofrer esse mal. Por isso, para vencermos a depressão e sermos totalmente curados, nós precisamos recorrer ao seguinte. Então, a primeira coisa que nós precisamos buscar aí é ajuda profissional. Procure ajuda profissional. Se você tem qualquer suspeita, analisando a tua própria vida, que você tem talvez desenvolvido algumas características, alguns aspectos de uma forma que tem te preocupado, procure, busque uma orientação médica. Como já falei, apenas um médico é que pode trazer um diagnóstico de fato e receitar medicamentos indicados quando e se for necessário, e quem vai poder dizer isso? Somente um médico. Então, se a causa da sua depressão ela tem associação a um desarranjo químico ou N fatores que podem ter desencadeado esse desarranjo químico, a medicação, com certeza, muito provavelmente vai ser necessária. Mas além de procurar um médico, além de buscar a ajuda de um médico, um psiquiatra, qualquer coisa ligada a isso, procure a ajuda de um psicólogo. Procure a ajuda de um psicólogo e dê preferência a psicólogos cristãos. Porque ter a orientação de um psicólogo através da psicoterapia é muito importante para que ele te ajude a você buscar se autoconhecer, para identificar possíveis causas emocionais, traumas, problemas sociais, do desenvolvimento dessa depressão na tua vida. A psicoterapia, gente, não é coisa para louco. Tem muitas pessoas que têm esse preconceito.
Eu não vou no psicólogo porque eu não sou louco. Eu não vou no psiquiatra porque eu não sou doido da cabeça. Mas se você é gente, você precisa de ajuda. Se você está doente, então você precisa recorrer a essa ajuda. Psicólogo é coisa para gente normal como eu, como você. Muitos fogem de buscar uma ajuda com um psicólogo, por exemplo, porque tem medo de encarar, de tocar nas feridas, de tocar nas dores. Mas para curarmos os traumas, as feridas da nossa alma, nós precisamos tocar nas feridas. Nós precisamos limpar, nós precisamos lavar, nós precisamos dar o devido tratamento para que elas sejam curadas, para que elas se cicatrizem. Uma ferida, um trauma emocional que é desprezado, que é deixado de lado, ele vai infeccionar a tua alma, as tuas emoções, e só vai gerar problema atrás de problema. Mas também, além da ajuda, além de procurar a ajuda de um médico, além de procurar a ajuda de um psicólogo, fala também com o teu pastor. Procura o teu pastor. Nós estamos aqui, galera, para dar todo o apoio, todo o suporte espiritual, aconselhamentos, para interceder com vocês, para apoiar, para ajudar vocês nesse momento. Muitas vezes nós focamos apenas na parte física, muitas vezes nós focamos apenas na parte emocional, e nós nos esquecemos que nós também somos seres espirituais e precisamos da ajuda dos nossos líderes espirituais. Então, procure ajuda profissional. E em segundo, pratique atividades físicas. Esse tópico já está muito mais comprovado pela ciência, muito mais comprovado pela medicina, de que a prática de atividades físicas é um remédio grandioso para o tratamento da depressão, inclusive o tratamento da ansiedade, o tratamento de estresse, que na maioria das vezes estão associados com a depressão. Atividades físicas, elas sem dúvida melhoram a nossa qualidade de vida, porque as atividades físicas, ela ajuda na produção da serotonina, da dopamina, que são os neurotransmissores que eu disse, que estão ligados a gerar a sensação de bem-estar no nosso corpo. Então, você pode praticar qualquer atividade física, corrida, natação, crossfit, musculação, algum esporte coletivo que seja, se exercite. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar das nossas emoções, nós precisamos cuidar da nossa mente, nós precisamos cuidar do nosso espírito como um todo. Em terceiro, busque ter utilidade. Busque ter utilidade. Quando nós estamos em depressão, a coisa que mais nós sentimos vontade de fazer é nada. Pergunta para uma pessoa depressiva, uma pessoa que está ali enfrentando a depressão, o que você mais tem vontade de fazer? Provavelmente ela vai dizer assim, a coisa que eu mais tenho vontade de fazer é de fazer nada. Mas quanto menos nós fazemos, quanto menos nós produzimos, menos vontade nós temos de produzir, menos vontade nós temos de fazer as coisas. E quanto menos nós fazemos, menos vontade nós temos, mais depressivos nós nos tornamos. Uma coisa puxa a outra. E é preciso romper com esse ciclo da depressão. Por mais que a depressão possa ter aí as suas causas físicas, químicas no nosso organismo, a nossa atitude diante da depressão, ela vai ter uma grande influência sobre a nossa cura. Da mesma forma, quando você pega lá uma pessoa que está enfrentando câncer ou qualquer outra enfermidade, se ela tem uma postura positiva de enfrentamento daquela situação, você pode ter certeza que as chances de cura daquela pessoa aumentam drasticamente. Mas o contrário também é verdade. Se ela é uma pessoa que já está negativa, desistente, não tem mais jeito, aquilo vai influenciar negativamente. Uma pessoa depressiva com uma atitude negativa potencializa o seu estado depressivo. Por isso, muitas vezes, nós precisamos contrariar as nossas emoções. Talvez a pessoa depressiva ela possa dizer assim, eu estou me sentindo desanimado, com vontade de ficar em casa, trancado no quarto o dia todo. Mas você precisa contrariar esse sentimento. Você precisa buscar ter utilidade. As suas crenças limitadoras vão dizer para você que você não consegue. As suas crenças limitadoras vão dizer para você que você não pode, que não tem mais jeito, que você já até tentou, mas que não conseguiu. Mas você precisa contrariar essas vozes de incredulidade na sua mente e no seu coração. E você precisa se levantar, lavar o seu rosto, sair do teu quarto.
Você precisa dizer para você mesmo, olhando para o espelho: eu posso sim, eu consigo sim. Então se levante, vai dar uma volta, vai arrumar um emprego, vai arrumar um serviço, alguma coisa, vai fazer um curso, vai para a igreja, vai servir nos ministérios, vai buscar ser útil, sirva alguém. Um segredo tremendo para você se motivar é você motivar alguém que está mais desanimado que você. Porque quando você pega uma pessoa que está desanimada, deprimida, e você motiva aquela pessoa, mesmo sem sentir vontade nenhuma, você começa a trazer à lembrança à tua mente os motivos que você também tem para se alegrar, para se motivar. Mesmo sem sentir vontade, busque ter utilidade. E por fim, para nós terminarmos, eu quero dizer essa última ação que nós precisamos ter a fim de vencer a depressão. Peça a ajuda de Deus. Peça a ajuda de Deus. Eu considero esse aspecto essencial. E eu deixei esse aspecto aqui por último, de forma intencional, porque como pastor, eu quero dar uma ênfase maior a essa perspectiva. Com isso eu quero refletir rapidamente nos 4 primeiros versos do Salmo 40. Eu quero ler os 4 primeiros versos do Salmo 40 com vocês. O Salmo 40 é um salmo que foi escrito por Davi. Pode voltar o slide anterior ainda, aguarda um pouquinho. O Salmo 40 é um salmo escrito por Davi logo depois dele ter vencido um momento de dificuldade. Quando Davi escreveu esse salmo, ele tinha acabado de passar por um momento depressivo, um momento de muita tribulação, um momento de muita dificuldade na vida dele. Mas Davi venceu esse momento de depressão, porque Davi pediu a ajuda de Deus. Com toda certeza, Davi ele seria incapaz de vencer esse momento depressivo da vida dele sozinho. Ele não daria conta. Assim como você, assim como eu também não sou capaz de vencer a depressão sozinho. A depressão é um gigante maior do que nós, mas é bem verdade que ele não é um gigante maior do que o nosso Deus. Mas é por isso que nós precisamos pedir a ajuda do nosso Deus. Assim como Davi fez, ele clamou e Deus o socorreu. Então agora sim, nós vamos ler juntos em uma só voz. Eu quero que todos vocês leiam comigo o Salmo 40 a partir do versículo 1. Vamos ler juntos? Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. E o verso 4 diz: como é feliz o que confia no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor. Veja só esse texto. Perceba que a única atitude que Davi tem diante da sua depressão, diante da sua aflição, é pedir pela ajuda de Deus e esperar pacientemente pelo agir sobrenatural dele. Davi ele pede a ajuda de Deus e ele espera com paciência e Deus vai lá e o socorre. Veja, a primeira parte do versículo 1, mais uma vez, o texto diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Aqui Davi, ele está contando que durante a sua grande tristeza, que durante a sua depressão, ele esperou com perseverança pelo Senhor, ele clamou ao Senhor, ele pediu socorro para que Deus o visse na sua condição e viesse para libertá-lo. Ele não apenas pediu e pronto, não, de maneira nenhuma. Ele manteve uma postura de paciência, ele manteve uma postura correta. Muitas vezes eu imagino sem sentir vontade, muitas vezes eu imagino com dúvidas na sua mente, mas ele permaneceu paciente, esperando pelo agir sobrenatural de Deus ao seu favor. Ele teve uma atitude de perseverança, ele continuou orando e crendo, e a oração o encheu de poder para continuar esperando até que Deus o socorreu, o atendeu. Veja só a continuação do versículo 1, o próprio Davi está dizendo assim: ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor.
Quando nós clamamos a Deus, quando nós esperamos nele, ele se volta para nós, ele escuta o nosso clamor, ele nos ouve. Isso porque a vitória contra a depressão se inicia na oração e se concretiza no agir de Deus em nosso favor. Vamos ler juntos essa frase? Vamos lá? A vitória contra a depressão se inicia na oração e se concretiza no agir de Deus em nosso favor. Nós precisamos pedir a ajuda de Deus. Você que tem enfrentado a depressão, você precisa clamar a Deus, pedir por socorro, pela ajuda dele. Nós precisamos buscá-lo diariamente nas nossas orações, pois é aí que reside o poder de Deus. Nós precisamos continuar a crer, porque é na esfera da fé onde acontecem as curas e os milagres. Veja agora no versículo 2, como Davi continua. Ele diz assim: tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. No texto original, no hebraico, aqui diz literalmente que ele tirou ele de um poço de tumulto, um poço de confusão, um poço de desespero. Com a palavra poço, você pode imaginar qualquer buraco muito profundo na terra. E quem caísse num poço, ou fosse jogado num poço, como muitos escravos, prisioneiros eram jogados nos poços, a pessoa que era jogada ali, que caía ali, ela ficava ali sem conseguir sair dali. Era impossível para ela sair daquele poço sozinha, sem ajuda externa. Essa pessoa então, ela ficava ali dentro, triste, desesperada, depressiva, correndo o risco de morrer com fome, sede, frio, calor, totalmente desolada. Exatamente como se sente uma pessoa em depressão. E a depressão, eu compreendo ela como esse poço. A depressão é como esse poço. De dentro desse poço só se ouve os ruídos do vento, os uivos dos animais selvagens que passam lá em cima. A esperança morre, o sentido termina, o vazio vai tomando conta da alma. De dentro desse poço, desse atoleiro de lama, a pessoa vai se afundando cada vez mais, e muitas vezes qualquer movimento que ela faz para tentar sair de lá, só faz com que ela se afunde cada vez mais, e mesmo que ela grite, pedindo socorro, dificilmente ela é escutada, porque ela está tão fundo naquele poço. Mas nesse texto, o salmista, ele clama pacientemente, e Deus o escuta, e Deus prontamente vai lá e o resgata. E ao ser ouvido, e ao ser resgatado desse poço, veja só o que Deus fez, segundo o relato de Davi, no versículo 2, na continuação do versículo 2, diz assim: ele pôs meus pés sobre uma rocha, e firmou meus passos. Quando nós clamamos a Deus, mesmo dentro de um poço da depressão, afundando num atoleiro de lamas, Deus sempre nos escuta. E Deus sempre está pronto a nos resgatar. Ele sempre nos escuta. Mesmo quando ninguém mais escuta, Ele escuta. Mesmo que ninguém mais vê, Ele vê. Mesmo que ninguém mais pode te resgatar, Ele ainda pode te resgatar. Mas talvez você diga, talvez aí para você mesmo: mas pastor, eu estou no fundo desse poço, não tem mais jeito, a depressão tem acabado comigo, já há tantos meses, há tantos anos, não tem mais solução. Mas isso é mentira do diabo, para tentar te convencer a te manter no fundo desse poço. Então ele te pega, e ele vai te aprisionando nessa mentira. Mas o nosso Deus, a quem nós podemos pedir socorro, a quem pode nos resgatar, Ele nos escuta, e Ele nos resgata, e Ele então te pega nos teus braços, Ele te tira desse atoleiro de lama, e Ele te coloca sobre um terreno sólido, Ele coloca os seus pés sobre a rocha, e então Ele firma os seus passos que estavam antes cambaleando, as pernas trêmulas, sem força, sem musculatura para permanecer em pé devido ao cansaço.
Ele então te coloca sobre essa rocha estável, para que você não caia em mais nenhum outro poço. Ele te coloca sobre uma rocha digna de confiança e que nos dá total segurança, e essa rocha é Cristo. Deus, então, Ele te resgata do teu sofrimento, da tua amargura, da tua depressão, e Ele te coloca sobre a pessoa de Jesus, e em Jesus você passa então a encontrar tudo aquilo que você buscava em todas as outras coisas, e então na pessoa de Jesus você encontra tudo o que você precisa, toda a força que você precisa para continuar seguindo em frente, motivado e transbordante de alegria. Então veja só o que Davi continua dizendo no versículo 3: deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Enquanto ele estava naquele poço, de uma forma metafórica aqui, Davi ele só escuta os ruídos do vento, os gritos, os uivos dos animais selvagens. Ele só escuta as vozes da incredulidade, das acusações, as provocações do diabo, que astutamente vem nesse momento para tirar proveito da nossa fragilidade, a fim de nos oprimir, a fim de nos escravizar no mal, tentando nos manter cada vez mais baixos. Mas então surge Deus, que na verdade sempre esteve ao nosso lado, para nos resgatar, para nos colocar num local seguro. E assim como Ele fez com Davi, Ele faz com cada um de nós. Ele vem e Ele nos dá um novo cântico para entoar, um novo hino de louvor. Ao invés de um canto de lamento, ao invés de um canto de tristeza, de murmuração, não. Ele nos dá um canto de alegria, e é isso que Deus faz conosco. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, preste atenção ao que o Espírito Santo está dizendo para você. Deus nos dá sentido e propósito. Deus te dá sentido e propósito, creia nisso. Ele nos dá um motivo para existir que é maior do que nós mesmos. E é isso que Deus faz quando nós pedimos a sua ajuda. Mesmo estando no fundo do poço, Ele nos ouve, Ele nos socorre, Ele nos leva em segurança, Ele nos dá sentido para viver, Ele nos dá alegria e a paz que excede todo entendimento. E diante de tudo isso, veja só como Davi conclui no versículo 4. Ele diz: como é feliz o que confia no Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: valeu a pena eu ter pedido a ajuda de Deus, porque quando eu pedi a ajuda de Deus, Ele me ouviu quando eu estava lá no fundo do poço. Ele estendeu a sua mão, Ele me buscou, Ele me resgatou, Ele me levou para um local seguro, para um local firme, onde lama nenhuma me fazia descer mais para baixo. Não, Ele me colocou numa rocha segura. Ele me deu um novo propósito, uma nova alegria, colocou canto de alegria dos meus lábios. Como é feliz o que confia no Senhor. Quando Davi clama a Deus, ele pede a sua ajuda, ele coloca no Senhor a sua confiança, então toda depressão é curada, todo mal vai embora, e então ele se torna livre, ele se torna cheio de prazer de viver, e com a direção certa para prosseguir. Sabe por quê? Porque não existe depressão que Jesus não possa curar. Não existe depressão que Jesus não possa curar. Não existe vida que Jesus não possa restaurar. É verdade? É verdade. Nós precisamos de ajuda profissional. É verdade, muitas vezes Deus ele usa os médicos, Deus usa os psicólogos, Deus usa os pastores. Mas peça também a ajuda de Deus, porque Ele está perto. Ele está por perto, com os seus ouvidos atentos a ouvir aquele que clama por socorro. Ele é o médico dos médicos, Ele é o psicólogo dos psicólogos, Ele é o pastor dos pastores, Ele é o nosso bom pastor que cuida de nós. Coloque a sua confiança nele, espere nele, porque Ele te ouve. E não importa quão fundo você tenha ido, não importa quão profundo seja esse poço onde você está, os braços de amor de Deus são grandes o suficiente para te resgatar do fundo desse poço, e te resgatar de toda a depressão, e te libertar de
todo o mal. Ele tem cura para você. Ele tem restauração para você. Nesse momento eu quero pedir que você feche os seus olhos e nós vamos orar. Senhor Jesus, a tua palavra foi entregue, ó Deus. Essas informações tão importantes acerca desse gigante foram entregues, Senhor. E a conscientização de que essa cura, ela vem do Senhor, também foi falada, ó Deus. Então que essa palavra gere vida nesses corações. Que essa palavra traga ânimo, traga restauração a todo coração desanimado, depressivo, afligido que está aqui nessa noite. E se tem alguém aqui, meu Pai, nessa noite que tem lutado contra a depressão, que tem tratado já há longos meses, há longos anos, a depressão, ou qualquer outra coisa derivada dela, eu peço que essa pessoa aí onde ela está, no seu lugar, coloque a mão no seu coração, como um sinal de que ela está dizendo assim: eu quero a ajuda do Senhor. Se você quer a ajuda do Senhor nessa noite, coloque a mão sobre o teu coração, porque eu creio que o Espírito de Deus está aqui presente, trazendo cura, trazendo restauração. Ele vai te libertar de toda depressão, se você clamar: Senhor, me socorre, me ajuda, Senhor, me liberta, ó Pai, desse mal, dessa doença, desse transtorno. Eu quero ser curado. Se você orar, se você clamar, se você colocar no Senhor a tua confiança, se você esperar pacientemente pelo Senhor, perseverando em oração, porque na oração você encontra o poder do Senhor. Se você permanecer assim, Ele vai curar você, Ele vai te restaurar. E eu profetizo a cura do Senhor sobre a tua vida nessa noite, a restauração completa de toda a depressão. Ó Deus, sara esses jovens, ó Pai. Eu repreendo todo espírito de morte no nome do Senhor Jesus, na tua autoridade, Senhor. Eu não tenho força, eu não tenho poder, ó Pai, por mim mesmo. Por isso eu invoco, ó Deus, eu clamo o teu poder. Que o teu poder seja manifestado aqui nessa noite, com curas, com milagres. Traga a verdadeira alegria a esse coração desolado, a esse coração que tem vivido vazio, sem esperança, triste, desanimado, desistente. Senhor, revela a tua graça, o teu amor restaurador, e cumpra o teu propósito. Revela qual é o teu propósito a esse coração que tem vivido sem esperança, que tem vivido sem direção, Senhor. Porque tendo claro na nossa mente o teu propósito, não tem depressão que nos segura, não tem tristeza que nos para. Ó Deus, clarifica o teu propósito a cada vida aqui nessa noite. Traga restauração de todo o trauma, ó Deus, de toda a mágoa, toda a parte biológica, Senhor. Traga a regulação necessária, Deus. Equilibra, meu Pai, os elementos químicos nesse organismo. Faz a tua obra completa na vida de cada um destes jovens. Nós cremos, Senhor, nós cremos que as alegrias que nós teremos por toda a eternidade em Ti não se comparam com essas tristezas, com esses momentos difíceis, momentâneos e passageiros que nós estamos enfrentando nessa vida terrena. O que nos motiva nessa noite, Senhor, o que me mantém de pé, mesmo passando por tantas lutas, mesmo também enfrentando a depressão diariamente, Senhor, o que tem me mantido de pé, mesmo em meio a tantas perdas, mesmo em meio a tantas lágrimas, é saber, ó Deus, que um dia a trombeta vai tocar, o céu vai se abrir e nós viveremos por toda a eternidade na Tua presença, Senhor. Que essa palavra gere esperança a esses corações. Que essa palavra gere, ó Deus, a confirmação de que o Senhor está conosco, haja o que houver, no nome do Senhor Jesus. Missionária Central de Maringá.